para o nosso terceiro vlog e vamos falar de um assunto que as au pairs piram, que é sobre o visto. Ai meu Deus, que complicado. Enfim, hoje vamos falar do visto, falar sobre documentação, sobre entrevista no CASV, sobre tudo. Então vou contar um pouco sobre a minha experiência e tudo mais, para ver se eu posso ajudar vocês aí nas suas dúvidas, se foram as mesmas que eu tive e tudo mais. Bem, vamos ao começo. Eu tive meu match antes de ficar online, então eu consegui ficar online no final de dezembro. Tive meu match efetivado no site no início de janeiro com a família de Washington DC. Lá vou cuidar de 3 crianças, 2 meninos, um de 4 e um de 8 e uma menina de 6. E recebi, feito meu match, 9 dias depois eu recebi o meu PEC, que é um envelope que a gente recebe da Au Pair na América, né, com os documentos que a gente precisa para levar tanto para o CASV como para o consulado. Então, recebi meu PEC, dentro dele vem documentos super importantes. Existem 3 documentos que vem dentro do PEC que a gente vai levar para o consulado e para o CASV, que é a carta que vem da agência confirmando o nosso placement e o DS 2019 e a taxa service que vem aqui dentro, tá bom? Outro documento que é mega importante que vem dentro do PEC são essas instruções para o preenchimento do DS 160, certo? Que aqui ele vem dando todas as informações que vocês precisam, certo? Para colocar lá nas informações que eles pedem sobre quem é o nosso responsável lá nos Estados Unidos e tudo mais, então endereços da agência, então tudo vem aqui informando nessas 2 folhas, certo? Nessas 2 páginas dessas instruções para o visto, ok? Aqui vem dando o endereço para o preenchimento do DS 160, certo? Tudo bem explicadinho, então ajuda bastante. Isso aqui foi essencial para mim na hora do preenchimento do DS 160. Então, para preencher lá o DS 160, a gente entra no site indicado aqui, nas instruções para o visto, certo? E antes, logo quando a gente entra para preencher o DS 160, a gente precisa de uma foto, certo? Ele vai dar lá o tamanho do arquivo, ele vai dar as dimensões da foto, então fiquem atentos a isso. Eu fui numa foto do estudante, tirei uma foto que eu não vou mostrar pra frente, eu sou besta, tá horrível. E eu fui na foto do estudante, tirei a foto e peguei o arquivo, pedi para salvar no pendrive, eu trouxe e foi ele que eu usei. Eu tive que ajustar o tamanho do arquivo, as dimensões eram essas mesmo. Mas no próprio, quando você vai preencher lá o DS, ele tem ele disponibiliza um editor de fotos para você cortar a foto. Agora só preste atenção na questão do tamanho do arquivo. Você tem que atender as exigências lá, não pode ser tão pequeno demais, nem pode ultrapassar o que eles pedem lá. Eu não lembro exatamente, mas prestem atenção nisso. Ok? Então ele vai dar todas as instruções aqui pra gente preencher. Durante o preenchimento eu tive 2 dúvidas, certo? Que foi sobre dois dados que eles pediam lá, que eu não sabia o que preencher. Então eles pediram Social Security Number, que é como se fosse o CPF americano. Isso eu não tenho ainda, terei quando chegar lá, que eu vou precisar para tirar minha carteira de habilitação. E ele pede também o Taxpayer ID Number. Eu também não sei o que era isso. Então fui lá, perguntei minha agente, ela falou, não Camila, você coloca lá, não se aplica a você, tem Not Apply, vocês colocam lá na opção Not Apply e tudo bem, continue no preenchimento. Quando a gente finaliza o nosso DS 160, ele vai disponibilizar pra gente um papel mega importante, que a gente vai usar tanto no CASV como no visto, que é a confirmação do nosso DS 160. É uma folhinha que vem com tipo uma foto de profile, de perfil em branco, como se fosse um perfilzinho com um código de barras, com a numeração, com o número de verificação do pagamento, e você também vai imprimir outro detalhe. Você vai imprimir lá ao final do preenchimento do DS 160, vai imprimir o boleto para o pagamento do seu
processo do visto lá, ok? Para o pagamento do visto. E do DS60, basicamente isso. Não é tão difícil, cuidado com as informações que vocês colocam. Pede um monte de coisa lá que vem dando as informações nas instruções do visto que vem dentro do pack de vocês. Então, leiam com atenção, ok? Que no final vai dar tudo certo. Com muito cuidado. Bem, eu paguei o boleto no final, depois que eu finalizei o DS160, imprimi o boleto, paguei. No dia seguinte eu já estava disponível lá para agendar. O agendamento, quando você imprime, se você pagar na hora, eles às vezes disponibilizam no mesmo dia, se pagar no cartão na hora. Se você pagar em agência, assim, eles dão até 3 dias para liberar, para vocês agendarem a entrevista no CASV e lá no consulado. Então eu fui, no dia seguinte já estava disponível. Eu marquei estava disponível no dia 19, eu marquei para o dia 30. Então 11 dias depois foi que eu fui agendar para o meu visto. Mas assim, tinha para o dia seguinte, mas eu coloquei para 11 dias depois, porque eu tinha que juntar toda a minha documentação ainda para levar para a entrevista, que é uma documentação assim extra, que eles pedem para que a gente leve por segurança. Eu tive que juntar toda essa documentação. Eu aconselho para as meninas, assim que vocês tiverem seu match, ok? Comecem a juntar a documentação de vocês. Eu esperei chegar meu pack, eu esperei agendar para poder começar a juntar minha documentação. Eu não aconselho isso, então façam. Eu ainda tinha um tempinho, por isso eu abusei um pouco. Então não façam isso, certo? 11 dias depois também, porque eu tinha vários trabalhos ao longo desses dias e assim, eu não tinha como ir nas datas que eles liberavam lá, porque eu já estava atolada de trabalho nesses dias. Foi um outro motivo também para eu demorar tanto tempo, não só a documentação. Então, assim que vocês tiverem um match, juntem a documentação de vocês, esperem só o pack chegar para agendar o visto. Vocês conseguem agendar para 2, 3 dias depois, é super tranquilo. No caso do visto J1, que é o nosso específico para o pé. Quando for lá preencher também o DS, lembra de colocar visto J, depois ele vai dar as duas opções de J1. Você coloca J1 lá, J1, J2, você põe J1, ok? Então, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu tive que tirar meu visto em Recife, que é a cidade mais próxima que tem um consulado americano aqui, certo? Então eu saí de Natal de manhã, no dia 30 de manhã, dia que eu agendei para ir ao caso, fui de manhã, saí às 6h30, fui de ônibus, cheguei lá em Recife, peguei metrô pro centro, do centro um táxi pro hotel. Aí lá do hotel às 4 horas da tarde, Camila Leonardo, que é minha xará, que vai embarcar comigo no mesmo dia, foi comigo até ao CASV lá, pra mim poder levar, checar tudo direitinho, tirar as minhas digitais, tirar a foto. Então a Camila me levou, foi comigo até o CASV, foi um super help assim, porque fazia muito tempo que eu tinha ido em Recife e eu também, por mais que eu tivesse ido, não adiantava, porque eu também não sabia andar em Recife. Então ela foi comigo e foi super tranquilo assim. Cheguei lá no CASV, levei também só a documentação necessária. Cuidado quem for levar a bolsa, para não levar nenhum objeto cortante, pinça, tesoura, coisas desse tipo, certo? E evitar levar, de qualquer forma, assim, vai só com a sua documentação para evitar contratempo, coisas do tipo. Chega lá, você entra, espera na fila, a menina checa se realmente vai lá ver a confirmação, na confirmação do DS, se era para aquele dia que estava agendado e tudo mais. No caso, você vai levar basicamente só o seu passaporte, a documentação que você precisa, o passaporte, o comprovante de agendamento, que você depois, que paga, que libera os 2 dias depois, você libera, você vai lá, agenda direitinho as datas e você imprime, que é o seu comprovante de agendamento, leva. A página de confirmação do DS160, que é aquele que tem a fotozinha de perfil e o código de barras, e o DS2019 e o comprovante de pagamento da taxa service que vem no pack de vocês, que é aquela folhinha que vem dentro dessa bichinha transparente, desse envelope transparente. E lá no caso você entra, a menina faz algumas perguntas, confirmação do endereço, confirma onde você vai pegar, ou se vem por correio, ou se você vai buscar. No meu caso, aqui em Natal, não estão fazendo entrega do visto, então lá vai eu ter que dar uma viagem lá, mais uma em Recife para poder buscar.
Então eu ainda vou buscar, não, já está pronto, já está disponível para mim agendar, mas eu só vou fazer isso depois do carnaval. Então, você entra lá, ela confirma todos os seus dados, confirma tudo direitinho, faz uma série de perguntas sobre o que você escreveu ali no DS-160, nada demais, só endereço, para onde você vai, coisas desse tipo. E em seguida você segue para fazer sua foto e fazer a leitura das suas digitais e basicamente isso. Aí no dia seguinte eu agendei, eu fui no dia 30 para o caso e no dia 31 para o consulado. Marquei às 8 horas lá no consulado para uma entrevista. Eu cheguei lá, eram às 6h30 da manhã. Detalhe, fui dormir às 10 da noite no dia anterior. Acordei às 3 da manhã e não consegui dormir mais, certo? Assim, do nervosismo mesmo que dá na hora, que é inevitável. Você fica realmente nervosa, porque aí é seu futuro, é o seu destino nas mãos de um cônsul, uma consuleza que vai ali fazer sua entrevista e você passa tudo, sua vida é um mundo na sua cabeça e dá realmente aquele vazio dentro de você e tudo mais. É normal, passei por isso. E basicamente isso, cheguei lá no consulado às 6h30 da manhã, já estavam sendo formadas as filas, a fila das 7 horas e a fila das 7h30. Eu fui a primeira da fila das 8 horas, mas assim, 2 minutos depois já estava chegando gente pra minha fila, não fiquei sozinha lá. E foi assim, tranquilo. Esperei, a minha fila foi liberada para entrar, eram umas 7h40. Então assim, foi bem rápido, foi bem tranquilo. Eu entrei, passei na porta lá de detector de metais, tudo mais. Depois fui entregar a minha documentação, lembrando, a documentação necessária pra gente levar pra entrevista lá no consulado. A gente precisa essencialmente, assim, que não pode esquecer, pelo amor de Deus, nosso passaporte, o DS-2019 e a taxa service e a confirmação lá do nosso DS-160, que foi a documentação que eu levei lá pro CASV, e aqueles também, se eles só olharam isso lá no consulado. Essa é essencial, vocês não podem esquecer. E tem a documentação extra, que aí é que a gente precisa levar, que é a nossa documentação e a documentação do nosso responsável financeiro, que aí vem comprovante, declaração de imposto de renda. Eu sou estudante e não declaro, então não precisei levar, levei só da minha mãe, que era minha responsável financeira, certo? Extrato de conta bancária original recente, que é que a gente tira nos caixas eletrônicos normais. Minha mãe, de pessoa física, ela só tinha conta poupança, então eu só levei a conta poupança. Levei minha conta meus extratos de conta corrente, conta poupança. Cópia de RG e CPF autenticados. Toda e qualquer cópia que vocês levarem tem que ser autenticada. Então, levei cópia do meu RG e CPF e da minha mãe, todos dois autenticados. Cópia de conta de telefone original. Eu levei a conta de telefone no nome da minha mãe e levei um comprovante de residência também no meu nome, só que com o mesmo endereço, só que só mudava um que era no nome da minha mãe e outro que era no meu nome. Cópia de escritura de imóveis e outros bens. Então eu não levei nem escritura, certo? Eu levei só a cópia do documento do carro, xerox autenticada, lembrando, tem que ser autenticado. E levei documentos da empresa, comprovando a empresa, que minha mãe tem uma empresa, pronto. Basicamente isso. Ele pede também carteira de trabalho, se você trabalha, então leva a sua carteira de trabalho e leva os três últimos contra-cheques e do seu responsável financeiro também. Eu não levei da minha mãe, nem carteira de trabalho, nem lembrando que a cópia é autenticada, pelo amor de Deus. Não levei carteira de trabalho, nem levei os 3 últimos contra-cheques dela, nem meu, porque eu sou como estudante, fui como estudante também. Comprovante de matrícula da faculdade. Aí eu levei a declaração de vínculo da UFRN, lembrando que ela tem que ser assinada pelo coordenador ou chefe de departamento do seu curso, pelo amor de Deus. Não leve só um papel impresso dizendo que eu estudo aqui. Tem que ser assinado, certo? A carta da agência, que é o que vem no PEC lá, que é a confirmação do seu placement, ok? E se vocês também puderem fazer uma carta, né, do seu responsável financeiro lá, comprovando, eu fulano de tal, me comprometo com o responsável financeiro de fulaninha, entendeu? Arcando com viagem, com não sei o que. Eu não fiz isso, mas se vocês fizerem, forem levar, lembre que tem que ser autenticado, ok?
tem que ser reconhecido firma, então vai lá, vai no cartório, reconhece firma e autentica a carta, porque senão ela não vai valer, tá bom? Então essa foi a documentação básica, que é a documentação básica que a gente leva, e parte disso eu não levei alguns itens, como eu fui citando à medida que eu fui descrevendo o que era. Chegando lá, a gente entrega o nosso, passou pela porta de detector de metais, a gente vai, entrega o passaporte, o DS-2019, o comprovante do DS-160 e a taxa service. Vai lá, entrega lá na frente, lá no atendimento, e aí a gente recebe uma ficha, né, com detalhes pra gente buscar o nosso passaporte, o nosso visto, coisas desse tipo. E assim, eu demorei uns 15 minutos para ser chamada, entrei, fui só fazer a leitura novamente das minhas digitais e em seguida já fui para a cabine de entrevista. Lá na entrevista, assim, a única coisa que ela falou em português comigo foi bom dia. Não acontece assim com todo mundo, mas comigo ela falou bom dia e em seguida já foi avisando que nossa entrevista seria em inglês. E eu, ok, tudo bem. E assim, dá um nervosismo, é uma coisa assim, some tudo de dentro de você, parece que não tem nada dentro de você, dá um nervosismo gigante, pelo menos comigo foi assim, eu fiquei muito nervosa, muito mesmo, sabe? Então, aí as perguntas, ela começou já fazendo uma pergunta assim que eu não esperava, como é que você está? E eu, oi? Comecei a gaguejar, deu uma gaguejada gigante, tipo assim, como assim, Brasil? Como eu estou? Fui responder que eu estava um pouco nervosa por causa da entrevista, mas ela foi uma fofa, me tranquilizou, falou, não, fique tranquila, blá blá, não sei o quê. E aí começou efetivamente a entrevista, perguntou pra onde eu ia, eu falei Washington DC, o que eu ia fazer, trabalhar como au pair, estudar inglês. Aí perguntou o que eu fazia aqui, falei que estudava rádio e TV no UFRN, mas que ainda não havia terminado. Perguntou se eu conhecia a família, eu falei que sim, e que sempre falava com eles por Skype, por e-mail. Perguntou quantas crianças eu ia cuidar, eu falei 3, ela ainda tirou onda com a minha cara. Você acredita? Tirou onda? Nossa, quantas crianças? Eu, tá bom. E depois ela perguntou a idade de cada um, e eu falei o nome e a idade. Basicamente isso, ela foi, olhou pra mim e fez, it's approved. Eu só faltei, assim, faltou chão, na verdade. Só faltei não, faltou chão. Porque assim, eu fiquei paralisada, eu paralisei. Assim, como assim? Eu ouvi aquilo, daqui que eu processasse, demorou muito processar para aquilo virar uma realidade na minha vida. Então, ela teve que, não, it's this, só isso. Eu, ok, tudo bem, obrigada. Ela foi, desejou boa viagem. E assim, essa foi minha entrevista. Assim, graças a Deus, foi super tranquilo, né? E não arrancou pedaço, só fiquei bem nervosa, né? Assim, mas ela não pediu nem nada dessa minha documentação extra, não viu nada, assim, então foi bem tranquilo. Mas assim, a gente leva por uma questão de segurança, né? Vai que dá errado, então a gente tem que se garantir de todas as maneiras possíveis. Então, acho que do visto foi basicamente isso. No mesmo dia, à tarde, eu fui de manhã fazer entrevista, às 3 horas da tarde eu já recebi um e-mail avisando que eu já podia agendar para ir buscar o meu visto. Então assim, foi super rápido, eu ainda não agendei e é isso. Do visto é basicamente isso. Eu acho que é se organizar, meu conselho é que vocês se organizem, teve o match, organize a documentação, tenha tudo ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, quem eu posso colocar como responsável, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu posso ajudar à medida do possível e também no que eu souber, né, diante da minha experiência, assim, da minha vivência. E assim a gente vai se ajudando, certo? Então, espero fazer novos posts futuramente. E o próximo provavelmente vai ser sobre a viagem, sobre assim, os preparativos, sobre o presente para as crianças, minhas expectativas e tudo mais, sobre a mala, a bendita mala, o que levar nessa mala. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, por favor, tá bom? E se quiserem, fiquem à vontade para seguir o meu canal e tudo mais e continuar acompanhando os vlogs por aqui, tá? É isso, então beijo, até a próxima.
E a gente se ajuda por aí. Qualquer coisa, manda e-mail, fala no Facebook, comenta aqui embaixo que eu estarei disponível para responder. Então, beijos, até mais!